reforço positivo dos hábitos. Dá o gás, porque quanto mais E aí, meu povo, hoje é a primeira consulta da Mel. Vocês já assistiram os outros 2 episódios. Se ainda não assistiu, clica lá para ver. Se inscreve no canal também para continuar acompanhando essa jornada. E hoje a gente vai fazer a consulta oficial, com avaliação física, elaboração do plano alimentar. Vou explicar toda a estratégia para Mel de forma mais detalhada possível. A gente vai passar por comportamento com a comida, a gente vai passar por refeição livre, como lidar em alguns momentos, porque alguns alimentos são mais estratégicos que outros, e mais importante ainda, alinhar as expectativas dela. Quais números, quais são as metas, como que esse processo vai acontecer. Então vem com a gente! Quanto mais resultado você vai tendo, mais vai ficando fácil dizer esses nãos, vai se tornando uma parte ali da identidade. Hoje mesmo na palestra que eu fiz, eu falei muito sobre isso, que normalmente, como a gente quer emagrecer, a gente foca primeiro no resultado, depois a gente vai para os processos necessários para isso, depois a gente tenta mudar a nossa identidade. E ao contrário, porque quando a gente só persegue uma meta, um número, se a gente chega lá, depois todo esse engajamento vai embora. Então, o foco é realmente agora você mudar em transformar a sua identidade. O que seria isso? De você realmente se ver. Eu sou uma pessoa saudável, eu sou uma pessoa com a vida ativa, sou uma pessoa focada. Embora, no fundo, você ainda ache que não é, ou embora, no fundo, você ainda ache que eu tenho preguiça de fazer algumas coisas. Sim. Você finge que é. É assim, é o processo de você fingir até você se tornar, entendeu? Porque se você ficar alimentando, se auto-reafirmando ali, não, mas isso aqui pra mim é difícil, isso aqui não dá, isso aqui não vai, eu não gosto. Quanto mais, e você vai incorporando isso automaticamente, entendeu? Então a gente primeiro tem que focar em você realmente assumir essa nova identidade de que não é eu tenho que treinar, eu tenho que fazer dieta, não. Eu prezo por me alimentar bem, eu prezo por ser ativa, eu sou uma pessoa ativa. É diferente de uma pessoa que tá cessando, por exemplo, cigarro, e alguém vai oferecer um cigarro pra ela fala, não, estou tentando parar de fumar. E uma outra fala, obrigado, não fumo. Então ela já assumiu Que ela não fuma. exatamente essa identidade. Então agora é realmente assim, o que é o mais importante? Você ir assumindo essa identidade, porque essas tarefas que você vai fazer, esses processos, que treinar 6 vezes na semana, fazer alimentação, vai começar a fazer parte da sua identidade. Por que tem pessoas que falam assim, nossa, eu prefiro comer salada do que hambúrguer? Eu acordo 4 horas da manhã pra treinar porque eu amo. Porque isso virou parte da identidade dela. Se ela não fizer isso, é como se ela estivesse indo contra a identidade dela. Não é um fardo, não é uma força de vontade. E a força de vontade, ela é esgotável. Ela termina. Na primeira queda que você tiver, no primeiro cansaço que você tiver, a força de vontade vai embora. Então é exatamente nisso que você tem que se apegar. Isso aí você dá mini votos diários pra você. Toda vez que você escolhe comer sua marmita saudável, ao invés de ir no hot dog, você tá dando um voto pra sua nova identidade. Toda vez que você escolhe subir uma escada e vai ter elevador, você tá dando um voto pra isso. Toda vez que você diz um não pra uma coisa e um sim pra outra, mais saudável, você tá dando um voto. Então é isso aí. E aí quando você começa a ver resultado, você vai se sentir orgulhosa de si mesmo. E qual que é o maior reforço positivo dos hábitos? É o orgulho, certo? Então, por isso que eu sempre falo aos pacientes, principalmente nesse primeiro momento, dá o gás, porque quanto mais resultado você vai ver, mais orgulhosa você fica de si mesma e mais adesão você vai tendo. Você vira uma máquina. Você fala, não, agora vai, agora isso aqui sou eu, é isso que eu quero pra mim e vou continuar, entendeu? Agora, se a gente só perseguir um número, só perseguir o resultado e não focar em realmente incorporar isso como uma identidade nova, aí você vai viver um ciclo eterno, entendeu? Então agora, esse monitoramento, ele vai te ajudar muito, porque você vai conseguir olhar de fato. Nossa, concluir certinho as marmitas da semana, concluir certinho os treinos. Quando você vê isso de forma visível, isso traz uma satisfação enorme, satisfação momentânea, entendeu? E você pode fazer mini acordos com você mesma. Se eu treinar segundas vezes a semana, eu vou assistir minha série. Não, você pode te dar esses pequenos prêmios, entendeu?
Porque aí você tá reforçando, né, de uma forma positiva. Então, antes, a comida era sempre o prêmio, né? Agora você vai ressignificar isso, tá? Bom, muito importante alinhar isso. Vamos então agora para a avaliação física, tá? O IMC ali de sobrepeso vai até 29,9. Então, por exemplo, se você chegar num peso ali de... Não, é chegar ali nos 65, tá? Então vai ser em torno ali de 14 quilos. É igual eu falei pra vocês, primeiro mês, vamos tentar dar um gás pra gente perder ali já em torno dos 3, 4, tá bom? Então aqui, em relação ao percentual de gordura, deu em torno de 39%, que é um percentual bem alto. A gente tem essa estimativa aqui de percentual para mulheres, né? Então o seu tá mais para cá, ok? E aí, a nossa meta até o final desse acompanhamento, a gente chegar ali na casa dos 30, né? Então, chegar de 28% a 30% em 6 meses. Se você conseguir chegar nesse 30%, já tá com um perfil muito mais favorável, certo? Ali, perfil cardiovascular e tudo mais. Um percentual acima de 32 já é bastante alto para mulher, tá? Então, de 30 ali para baixo, a gente tá mais tranquilo. E aqui das circunferências, o que a gente vai olhar mais é realmente circunferência de cintura. Tá. Então, a circunferência de cintura que deu 97,7, a gente tem um ponto de corte ali que de 88 centímetros para cima, ele já é um risco muito alto, né? De questão cardiovascular, etc. Então, a gente vai ficar bem de olho nisso aqui para chegar pelo menos nesses 88, né? Ao final aí desse acompanhamento, para a gente continuar olhando. Das dobras, a dobra que deu maior foi a da coxa, que é normalmente a dobra que dá maior. Em seguida, foi a dobra aqui dessa parte lateral da suprailíaca e bem semelhante aqui a da abdominal, né? E a das costas foi uma que eu praticamente não consegui pegar, então eu coloquei o valor aproximado, tá? Essa questão da dobra das costas. Então, igual eu te falei, ao longo do tempo, essas dobras diminuindo, consequentemente o percentual de gordura total diminui. Mas eu gosto sempre de olhar elas isoladamente, né? Como você mesma mencionou essa questão da SOP, ela predispõe um aumento maior de gordura abdominal, essa circunferência. Então, por isso que eu gosto de avaliar bastante essas circunferências, tá? Então, já deixamos alinhadas nossas metas até o final de 6 meses, né? Para esse primeiro mês, vamos tentar ir de 3 a 4 quilos até o nosso próximo encontro. E aí, eu vou deixar anotado aqui essas metas. Ok, vou deixar ela lá fixa. Bom? E assim, agora você tá lá no grupo também do WhatsApp. Eu sei que você é mais tímida, mas sempre que quiser mandar lá foto do seu prato, dos seus marmitas, todo mundo se motiva lá dentro, tá bom? Mel, tá com alguma dúvida até então? Não, tá super simples. Tá. Então, agora é realmente colocar a mão na massa. O que a gente modificou mesmo foi algumas pequenas quantidades, alinhamos esses números, essas expectativas e colocamos mais metas aqui. Então, lembre-se disso, dessa questão do monitoramento. Se puder ter um bloquinho de notas também, igual você já tem, da pressão fazer do peso e intensificar essa atividade física, porque, igual eu te falei, se a gente quer só tirando pela alimentação, fica insustentável, né? Então, tentar dar uma aumentada nisso, que aí você vai conseguir dar uma acelerada nesse processo, tá? E vai te dar um gás. E aí, a cada semana, a gente vai mantendo um contato. Tá. Vou te perguntar como que tá cada coisa. Como que tá a alimentação, sono e treino, basicamente. E qualquer dúvida, você me envia lá no WhatsApp também. Tudo bem? E use bastante o diário alimentar, viu? Vou usar. É muito bom. É bom mesmo. Eu sempre falo, tipo assim, se gente que acha que é frescura, assim... Tipo assim, tem gente que é uma coisa bestinha, tipo, pra que eu vou registrar minha refeição? Nossa, aí ajuda muito, assim, Ajuda até motivar, né? Exatamente. Você sente um orgulho, assim, nossa, que lindo meu prato. Verdade.
Então, se você tiver alguma dúvida também em relação ao mercado, igual essas coisas que a gente falou, né? Ah, cacau em pó, iogurte, onde que compra, que Onde marca que acha? compra. Você pode mandar pra mim, porque eu já sou macaca velha aqui em Cuiabá, já sei todas as lojas. Então, ó, Mel, por hoje é isso, tá? Está tudo certo, alinhado. Então, assim, já vou até deixar marcado o nosso próximo encontro. Ok, marcado. Mas aí até lá, sempre em contato. Mel, você tá com alguma dúvida? O que que você achou? Conseguiu esclarecer? Olha, eu gostei bastante, eu vi aqui que você mostrou pra mim, mais ou menos um pouco como que vai ser, eu achei, assim, simples de fazer. No meu dia a dia, como você olhou lá em casa, tal, eu achei super simples, eu acho que eu consigo acho não, tenho certeza que eu E lembra que eu te consigo. falei? Tem que assumir a identidade. Exatamente, que eu consigo. Eu posso, eu dou conta. Exatamente. Então, ótimo Verdade. saber disso. E agora, como eu já falei bastante aqui pra ela também, acho que o Michel pegou alguns takes, a gente vai trabalhar muito o monitoramento. Sim. Então, o mais importante no processo é você se monitorar. Porque o que que eu recebo muito? Ah, eu tô indo treinar 3 vezes na semana. Aí a pessoa começa a monitorar, aí tem semana que é 1 vez, tem semana que é 2, tem Nossa. semana que é 3. Aí ela se toca, fala: "Nossa, Nossa, não foi. eu não tô indo 3 vezes". Então esse monitoramento, quanto mais você se monitorar, se tornar isso realmente ali um hábito, aí você vai vendo as coisas acontecendo, né. Então que bom, tá dentro da realidade. E o mais fácil, entre aspas, agora, quer dizer, o mais difícil é colocar em prática, né. Na verdade não, porque você falou que tá simples, mas a constância, na verdade, Sim. é a constância, né, o ambiente. Ela mostrou bastante coisa, assim, em relação a números aqui, que a gente não tem tanta noção, né. Sim. E aí eu gostei disso e gostei também que você colocou pra mim a questão da atividade física, você deu a dica aí do YouTube que eu não sabia. Sim. Eu não sabia e você falou assim: "Não, faz um pouco de manhã, dá tempo", gostei disso e eu vou fazer. Vou acordar Isso cedo. aí. Ó, gente, o papelzinho que loucura, minha letra é horrorosa, né, coitada. Mas enfim, eu fiz vários cálculos com ela, sobre metas de peso, sobre cálculo de até perdi o outro papel que eu tinha feito de atividade física, pra pessoa entender como que acontece na prática esse processo, certo? E ter essa consciência. Então eu gosto mesmo de deixar o máximo palpável, sabe assim: "Ah, se precisar desenho? Desenho". Sim. Então, depois eu explico mais para vocês sobre isso. Em primeiro lugar, nós alinhamos o nosso objetivo geral em relação ao peso. Perguntei para Mel qual é o peso que você deseja alcançar, porque a gente está em um ponto de partida de 79 quilos. Ela está com um IMC enquadrada ali em obesidade grau 1, a Mel tem 1,52 de altura, ela é bem baixinha, e ela me relatou que ela gostaria de chegar no peso de 56 nesses 6 meses. E aí foi quando eu já alinhei o primeiro ponto com ela. Falei: "Mel, para você chegar nesse 56 em 6 meses, é uma perda de peso de 30% do seu peso atual. Em 6 meses é muita coisa". Quando a gente vê os estudos com as próprias canetas, e no caso dela, ela não está fazendo uso de nenhuma medicação agora, a gente tem uma redução média de 20% do peso em mais de 1 ano de acompanhamento. Então, aqui ainda, sem recurso farmacológico, perder 30% do peso em 6 meses é uma meta que ela ia se frustrar ao final desse tempo. Ou eu teria que restringir ela em uma dieta abaixo de 1.000 calorias que ela não ia conseguir seguir por mais de 2, 3 dias, certo? Então, o primeiro ponto foi alinhar. E você muitas vezes pode estar estabelecendo metas muito ousadas nesse aspecto, você vai se frustrar em um certo ponto. Então, o que que a gente colocou? Uma meta ali de 65 quilos, para ela chegar nos 65 quilos, ela vai perder em torno ali de 14 quilos, então, ao longo desses 6 meses. Se a gente fosse fracionar certinho os quilos pelos meses, então seria algo em torno de 2.300 por mês. Mas eu já alinhei com ela que nesse primeiro mês eu quero que a gente tenha uma perda maior. A gente tem que aproveitar esse gás do primeiro mês, que vai eliminar a retenção, essa insulina vai abaixar, esse sal, essa retenção vai sair, então é pra gente ver uma perda maior. Então, eu já coloquei uma meta de 3 a 4 quilos nesse primeiro mês, ok? Então, em primeiro lugar, mostrei o cálculo para ela, das calculadoras validadas que a gente tem de perda de peso, e mostrei que essa meta de 30% do peso em 6 meses não é algo adequado, ok?
Para além do peso, a gente também vai monitorar bastante alguns outros aspectos, como circunferência de cintura. Então, atualmente está em torno de 97, como vocês viram no outro vídeo. A gente vai abaixar até o final desses 6 meses, de 88 para baixo. E o percentual de gordura, que para um percentual ali em torno de 30%, pelo menos, que já é o percentual com um perfil mais favorável em relação à saúde cardiovascular mesmo. Outra coisa que a Mel tem, e muitas mulheres hoje em dia já estão sendo diagnosticadas também, aproximadamente 12% das mulheres no Brasil chegam a ser diagnosticadas com SOP, Síndrome do Ovário Policístico. Então, a Síndrome do Ovário Policístico, ela tem uma característica ali, principalmente da resistência à insulina. Então, a glicose, que era para estar entrando ali na sua célula, no seu músculo, ela começa a ficar mais acumulada na corrente sanguínea. Por isso que você vai ver muitas meninas com SOP, com problemas de resistência à insulina, com uma certa pré-diabetes, começando alguns problemas e principalmente uma obesidade mais central. Então, a SOP, em muitos casos, porque é diferente para cada mulher, o perfil da SOP, mas a gente vê em muitas mulheres um ponto em comum, que é esse favorecimento do ganho de peso, principalmente na circunferência abdominal. Então, quando eu olhei para a Mel e vi que ela tem essa circunferência abdominal um pouco mais aumentada e também em relação a algumas partes dela com um pouquinho mais de pelo, eu já perguntei: você tem a síndrome do ovário policístico? Falou sim. Então, ela já faz um tratamento hormonal com anticoncepcional, mas se você é uma mulher com SOP também, você tem que saber que o tratamento nutricional, ele é um pilar inegociável. Ele é fundamental. Porque quando você melhora o padrão da alimentação, quando você reduz gordura, você está melhorando essa sensibilidade à insulina. Quando você melhora a sensibilidade à insulina, você melhora o perfil hormonal. Você melhora esse hiperandrogenismo, né, que causa mais acne, espinha, causa mais pelo. Então, vocês entendem que é um ciclo, certo? Quando você melhora uma coisa, melhora a outra e assim vai se repetindo. Então, eu já consegui identificar e a SOP realmente ela dificulta um pouquinho esse aspecto, tá? Então, a gente já sabe que é uma condição que carrega isso, esse favorecimento maior nessa obesidade central, mas não é nada impossível, é algo que a gente consegue atuar em cima. Pessoal, agora sobre o plano alimentar específico da Mel, a gente mostrou para ela aqui como que é o gasto energético dela estimado. Atualmente, como ela só está indo para academia 3 vezes na semana, ela tem um trabalho também sedentário, então o fator atividade física dela é considerado como sedentário, como leve, ok? Então, o gasto energético diário dela deve estar em torno de umas 1.800, 1.900 calorias aproximadamente. Para isso, a gente precisa olhar e fazer um déficit calórico. As pessoas só emagrecem se tiverem déficit calórico. Então, para a obesidade, a gente pode colocar uma margem muito maior. Se você está tomando uma medicação, um Ozempic, Mounjaro, você pode chegar num déficit para mais de 1.000, dependendo do peso que você tem. Só que aqui a gente não tem esse recurso farmacológico. E ela é uma pessoa pequenininha. Então, o déficit que a gente conseguiu aqui foi em torno de 500 a 600 calorias, não é um déficit tão alto. Por que que eu falei para ela assim, Mel, então a gente precisa que você se exercite mais, porque se eu tirar mais da alimentação, pode ser que fique insustentável. Então, a alimentação dela em si ficou em torno aqui de 1.300. 1.295, 1.300 calorias. Então, ela está sim em déficit. Se a gente for fazer o grama por quilo, tá aqui, ó, 15,8 calorias por quilo de peso. Então, abaixo de 20 já é um plano para emagrecimento. Então, dela tá bem abaixo de 20, certo? Então, isso aqui já é um déficit. Só que, como eu disse, ela é uma pessoa menorzinha, não é um déficit tão alto quanto poderia ser para obesidade em grau 1, entende? Por isso que eu recomendei, vamos aumentar esse déficit pela atividade física. Então, ela tem um tempo escasso, falei para ela, vamos inserir um HIIT ali de manhã, antes de você ir do trabalho, 20 a 30 minutos, algo mais intenso, mas já vai dar um gás. E ela falou, não, vou colocar em prática. E em relação ao plano dela, algo que ela já tinha começado a colocar em prática, para quem não sabe, a Mel já tinha me procurado antes de eu iniciar esse projeto, e eu já tinha feito um plano para ela na minha modalidade da consultoria avulsa. Então, ela já tinha um plano base. Então, a gente só modificou em cima disso. E uma coisa que ela não fazia antes e que ela faz agora é o café da manhã. Que ela disse que chegava no almoço morrendo de fome e agora ela tem um café da manhã que é super completo. Tem uma proteína com ovo,
um carboidrato ali com fibra, aveia, e ela alterna com pão integral, um queijo, um grupo lácteo aqui, que ela também alterna com requeijão light, a fibra, seja com a farinha de linhaça ou com a chia, e as frutas ali complementando. Então, coloquei prioritariamente frutas com uma densidade calórica menor, como o melão, que vocês viram naquele vídeo da geladeira, ela deixa picadinho, bonitinho. Então, aqui, pra fazê-la já acordar bem saciada, entendeu? E esse café da manhã tem funcionado super bem pra ela tem gostado. Ela já me disse que nesse tempo ela já começou a ir no banheiro certinho, que ela não ia antes, que as roupas já estão folgando mais. Então, nessas semanas que a gente teve ali, meio afastadas, mas ela já com o plano, ela já teve essas melhoras. Então, eu mantive, não mexo no time que vai ganhando, certo? Então, aqui é o café da manhã dela, algo simples, prático de fazer. O almoço, tudo pesadinho, então a base não muda. Uma proteína, o arroz, feijão, que era algo que ela não gostava de comer e hoje em dia ela tá aprendendo a comer. O feijão sempre ali mais com o arroz e a salada com os legumes. Então eu sempre coloco um mínimo ali de 150 gramas de vegetais. Eu falo pra ela, ó, para todos os meus pacientes, na verdade, disso aí pra cima. O vegetal é o principal para você se sentir cheia, tá? Então arrasa neles, principalmente verdes escuros, que são super nutritivos. Então, quanto mais volume de vegetal, mais saciada você vai ficar. E esse aqui tem funcionado bem também. Ela faz as marmitinhas bonitinhas, não deixa falhar. Perfeito. A gente vai agora pro lanche da tarde. O lanche da tarde dela já é um pouquinho mais assim, final da tarde mesmo, 5h30. No caso, ela é uma pessoa que gosta de fazer lanche da tarde, então eu coloquei, mas tentei ao máximo ser prático. Então eu deixei uma opção aqui salgada com rapidez, que ela gosta. Então é um rapidez fibras com queijo, uma proteína que ela pode alternar entre frango, carne moída, ovo e a fruta novamente, então sempre vai ter a fruta. Também fiz uma opção docinha aqui para os finais de semana, de um bolo de caneca, que meus pacientes gostam bastante dessa opção aqui, que é com leite desnatado, cacau em pó, farinha de aveia, e tem até um docinho, chocolate meio amargo, pode alternar com doce de leite. Então, no caso da Mel, ela já tá com um autocontrole possível para fazer isso. Talvez você não esteja. Mariana, não tem jeito. Se você me colocar 2 quadradinhos de chocolate, eu não tenho autocontrole. Então nem coloca. Isso é uma conversa que a gente tem que ter com a paciente. Eu vejo muitos nutricionistas que às vezes falam, não, mas vamos colocar um docinho. E não sabe como está essa relação. Então eu sempre alinho com o paciente. Você sente que consegue ter esse autocontrole de pegar uma colherzinha de doce de leite ou de pegar 2 quadradinhos de chocolate e só comer isso? Ah, Nutri, acho que não. Então nem mexo. Então, por um tempo, eu acho legal a gente diminuir essa exposição. Mas aqui, nesse caso, ela já tá com uma relação mais interessante com a comida. E para ela ter a adesão, a gente insere esse docinho ali de uma forma esporádica. Então, deixei uma opção desse bolinho de caneca. E a última opção, que eu até falei para ela, ó, essa aqui é uma opção melhor para quando você tiver querendo se saciar mais, que é a opção do iogurte. Então, basicamente, é um iogurte com chia, que é uma ótima fonte de fibra. Para quem não sabe, aquele gel que a chia forma, sabe? Quando você põe no iogurte, no leite, aquilo ali entra no seu intestino, é uma maravilha para diminuir colesterol, para diminuir glicemia, para a sua saúde intestinal e para você se sentir cheia. Você realmente sente que esse gel tá ali, pesando. Então, é um alimento muito estratégico. Coloquei a aveia também, ou uma granola, se ela quiser alternar, e de novo a fruta. A gente tá falando muito do melão aqui, porque eu sei que ela tem bastante lá. Mas eu deixei outros substitutos aqui para ela, que ela vai olhar lá no aplicativo e ela vai conseguir ir alternando, tá? Ela vai conseguir substituir por outras frutas. Por fim, indo para o jantar, então eu deixei 3 opções. A opção 1 é o nosso almoço reduzido um pouquinho do arroz. A opção 2 é o hambúrguer, que ela disse que também já testou e que ela gosta de fazer final de semana, então é super possível encaixar hambúrguer na sua dieta como estratégia, sem lotar de maionese, super dá para fazer. E a última opção é uma pizza de rapidez, que eu já vi que ela gosta bastante. E essa pizza de rapidez basicamente é você colocar a tortilha na frigideira com derreter o queijo, né? Colocar um molho de tomate e você põe o recheio por cima. Você pode pôr a proteína, milho, ervilha,
fica bem gostoso. Então, mais uma opção para ter adesão. Eu sempre gosto de colocar para o paciente uma opção de comida e uma opção de formato lanchinho para algum dia, caso ele queira fazer, ok? Então, basicamente, esse é o plano da Mel. Vocês viram que mesmo com essa caloria ali de 1.300, dá para você comer super bem. Dá para comer bastante coisa. Ela mesma falou que nesse início ela não tá sentindo fome, que ela gostou do volume. E aí a gente vai monitorar isso, se vai mantendo essa fome dessa forma. Bom, galera, basicamente essa é a estratégia da Mel, alguns adicionais que são exclusivos aqui do acompanhamento, que eu dei para ela também. Em primeiro lugar, é a nossa comunidade no WhatsApp. Por quê? Ela mesma falou que o ambiente é algo que pega muito para ela. Falta de amigos nessa mesma pegada, de pessoas acompanhando nesse mesmo ritmo. Então, eu coloquei ela no nosso grupo do WhatsApp, onde a gente tem troca entre vários pacientes, onde a gente se motiva. O ambiente é tudo. O ambiente, ele te impulsiona ou ele te acaba. Então, eu fiz questão de colocar nesse grupo também. Além disso, ela vai ter alguns materiais anexos que eu gosto de colocar lá no aplicativo dela, ó, hambúrguer e lanches, guia de consumo de frutas e vegetais, esse material aqui que as pacientes amam do Docinhos na TPM, um e-book aqui de receitas de lanches e sobremesas, então para vocês verem aqui como que é esse e-book, por exemplo, dos Docinhos na TPM, são coisas assim bem fáceis de fazer. E ela falou que às vezes bate uma vontadezinha de um doce, então isso aqui dá para ela encaixar dentro do plano, essas opções. Então já me resguardei e basicamente agora é isso. Eu coloquei algumas metas para ela também lá no aplicativo dela. Vou projetar aqui para vocês, mas vou até pedir para o Michel mostrar como que fica o aplicativo lá no software dela, no celular dela. Então, ó, ela vai ter assim? Isso. Cada refeição com as quantidades certinho, com as opções de substituição para ela clicar. Ela vai poder registrar cada refeição para eu ver, vai poder escrever o que ela está sentindo no dia. Então, ela vai poder assinalar também as metas conforme ela fizer, ó, marcar como feito. E ela vai poder visualizar esse progresso dela ao longo da semana. Uma tecla que a gente falou muito aqui foi o monitoramento, tá? Então, essas metas aqui são as minhas, ok? Eu tô só mostrando para vocês a interface do aplicativo que eu também uso. Eu gosto bastante. As metas delas são essas aqui. A gente projeta aí na tela para vocês. Então, aqui a gente colocou a meta geral dos 6 meses, que eu já falei. A da refeição livre, que eu estabeleci ali de 1 a 2 na semana. O monitoramento da pressão arterial, que a pressão dela é um pouquinho mais alta. Aumentamos a água, que ela já estava tomando só 1,5 litro no dia. Falei, vamos dobrar isso aí, viu? A meta do cardio, que ela vai começar a inserir. E das organizações das marmitas e monitoramento do peso corporal. Então, ela vai poder tá marcando check cada vez que ela fizer isso e eu fui bem incisiva. Olha, o monitoramento é essencial. Pessoal, por hoje é isso. Esse vídeo vai ficar um pouco mais comprido porque ele tem um aspecto mais técnico, mais detalhado, mas eu vejo que é uma informação que muitas pessoas não têm e eu gostaria de trazer aqui para vocês. Por isso, trouxe aqui ao máximo de uma forma que fique fácil de vocês entenderem. Qualquer dúvida, deixe aqui nos comentários que eu vou fazer questão de responder. E é claro, não esqueça de se inscrever no canal e acompanhar todos os episódios dessa temporada que está só começando. Um beijo e até a próxima!